Há mais de um ano temos trabalhado numa série chamada Cenas do Retorno de Cristo. Assim que assumimos o pastorado da igreja, ouvi algumas reclamações do tipo: pouco se fala sobre o retorno de Cristo. Então eu tenho trabalhado nisso aí por um longo tempo com vocês. Temos trabalhado versículo por versículo, capítulo após capítulo. Estamos chegando ao final. Eu havia planejado que antes das minhas férias eu fecharia. Não foi possível. E hoje nós vamos considerar 2 versículos e iniciar um sistema de revisão nas próximas 3 mensagens, que devem ser as mensagens finais em Apocalipse. A gente vai estar amarrando aí os cabos e também fazendo uma revisão dos pontos principais. Hoje nós vamos considerar 2 versículos em Apocalipse 22. Quantos tem o texto santo esta noite? Aí em cima, todo mundo? Muito bem, glória a Deus. Apocalipse 22, versículos. Eu ia considerar o 15, eu vou considerar o 13 e o 14, e uma grande revisão nas bem-aventuranças. Apocalipse 22, 13 e 14 apenas. Diz assim o Senhor Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pela porta. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz. Notaram que o versículo 14, o primeiro que lemos, é um versículo no qual Jesus fala coisas tremendas a respeito de si mesmo. Nós tendemos a enxergar Jesus como aquele carpinteiro que viveu pobrezinho, trabalhando numa oficina de cortar madeira, que é verdade, mas isso não é de modo nenhum a totalidade do ser, do Cristo de Deus, que pré-existe e que é antes de todas as coisas, como vocês viram no versículo 14. Deixa o texto na tua perna. A metáfora do alfabeto, descrita aí com a primeira e a última letra grega, o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Envolve a capacidade de falar e de revelar todas as coisas. Todas as palavras que poderiam ser ditas a respeito de Deus e sobre o resto do cosmos estão contidas em Jesus Cristo, a palavra eterna do Deus vivo, o Logos, a segunda pessoa da Trindade. O escritor de Hebreus diz que antes de Jesus, muitos profetas foram enviados para falar da parte de Deus. Hebreus 1, 2. Mas nos últimos dias, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o seu Filho, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Jesus fez afirmações tremendas a respeito de si. Jesus não é um mero líder religioso, como Buda, por exemplo, ou como Maomé, Confúcio. Jesus é o Deus encarnado, o Alfa e o Ômega. Jesus é o princípio e o fim, fala com autoridade sobre todas as coisas. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele que jazia no seio do Pai por toda a eternidade. Jesus fala coisas estupendas. Às vezes a gente é anestesiado, porque a gente ouve essas sentenças tantas vezes que elas passam batido. Vou dar um exemplo. Você já parou para pensar numa sentença dessa que Jesus diz: tudo que o Pai tem é meu.
Você já parou para pensar numa coisa dessa? Buraco negro, montanha, gado, estrela no céu, tudo que o Pai tem é meu, Jesus disse. Isso é de uma ousadia extraordinária. É ou não é? Todas as coisas, olha uma outra estupenda do Senhor Jesus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém me conhece, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, Buda, Maomé, religião, o raio que o parta, ninguém conhece o Pai senão eu, é o que Jesus diz. Só eu conheço o Pai. Mateus 11, 27. Que você não pense que eu estou inventando, eu estou parafraseando aqui, acolá. Não é exatamente o que está dito, mas é uma paráfrase justa para o que eu acabei de dizer. E ele diz mais: e ninguém pode conhecer o Pai se o Filho não quiser revelar. Mateus 11, 27. Então, Jesus diz aí no versículo 14 de Apocalipse 22, coisas estupendas sobre si, pois ele é Deus, fora da Trindade não há Deus, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Isaías 44, 6. Todas as religiões que você ouve falar são falsas, somente o Deus de Israel, cujo filho é Jesus, é o Deus verdadeiro. Onde é que está isso na Bíblia, pastor Raik? Pode provar isso na Bíblia? 1 Crônicas 16, 26. Todos os deuses das nações são ídolos. Tudo. Mas o Senhor fez os céus. Jesus é o primeiro e o último. Ele é antes de todas as coisas. E para ele tudo converge. Cristo é o grande pantocrator, o grande governador do cosmos, o governador do universo, o grande juiz. Deus Pai, diz Paulo, fez convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Efésios 1:10. Resumindo, o Deus que adoramos é o único e glorioso Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Não tema, há tanta religião. Quando eu ainda frequentava o Facebook, eu acabei saindo, graças a Deus, e não pretendo voltar. Mas quando eu perdia meu tempo lá no Facebook, uma vez eu estava olhando, porque tem uma coisa que vai mudando, né? Ali naquela notícias do dia. Aí eu vinha e tinha um camarada lá dizendo que mostrou islamismo, budismo, cristianismo e outros vários ismos, as várias religiões. E ele colocou embaixo: e você pensa que só a sua religião salva? Interrogação. E você pensa que só a sua religião salva? Eu coloquei embaixo: eu não penso que a minha religião salva, só Cristo salva. Religião não salva ninguém, Jesus Cristo que salva, o primeiro e último. Igreja, batista, católica, adventista, Assembleia de Deus, nada disso salva ninguém. Jesus Cristo, o primeiro e último, alfa e o ômega, o princípio e o fim, é o grande salvador da humanidade. A ele nós adoramos, a ele nós estamos adorando nesta noite. Somente ele é digno de louvor e adoração. E ele apenas dá direito a nós da árvore da vida, conforme você leu aí no 14. Felizes ou bem-aventurados, olha o 14. Os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O livro de Apocalipse, como disse ainda há pouco, é um livro riquíssimo e que tem 7 bem-aventuranças, 7 receitas para a felicidade. Todos buscam ser felizes, ninguém deseja ser infeliz. Pode não ser feliz, mas não por opção própria. E as pessoas geralmente buscam felicidade através
do amor, amar alguém, por exemplo, através do dinheiro, carreira, através da fama, alguns através de meio ilegítimo, como droga, poder e outras coisas que têm o seu lugar, como sexo, reconhecimento, etc. Todos buscam felicidade. Toda pessoa normal e sã está buscando isso aí. E o livro de Apocalipse mostra 7 receitas que eu queria compartilhar a título de revisão do que nós vimos, acabando nesta 7ª, que é o versículo 14 que eu acabei de ler. Feliz ou bem-aventurados que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Então vamos, deixa a sua Bíblia aí aberta, vamos dar uma olhada nesta receita para ser feliz, apresentada neste livro. A primeira receita da felicidade está logo na abertura do livro de Apocalipse. Apocalipse 1:3. Olha aí. 1:3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes ou bem-aventurados é a mesma coisa, aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O diabo tenta nos desencorajar a ler as palavras de Apocalipse, alegando que é um livro muito difícil, um livro muito complexo, e já é sujeito a diversas interpretações. Então não adianta ler. Eu já tive pessoas que dizem: pastor Raik, eu já desisti de entender qualquer coisa. Isso é uma tática do inimigo, porque a mensagem central do Apocalipse é simples. É óbvio que existem interpretações variadas, ninguém disputa isso aí, mas a mensagem central do livro é a seguinte: Jesus voltará. Jesus vai voltar, porém os cristãos devem perseverar firme em meio às perseguições, porque eles serão recompensados. Essa é a mensagem do Apocalipse. Jesus vai voltar, Jesus ganha, Jesus já é o vencedor. Cabe a nós aguentar a pressão, perseverar firme até o fim. A segunda receita da felicidade, Apocalipse 14:13, abre em 14:13, confira. Quando você vai para a sala de aula, que você está interessado em um determinado assunto, você está ávido com o livro na mão, é ou não é? Você quer passar num concurso, por exemplo, você está interessado num bom emprego, você está com o livro na mão, folheando ávido. Assim também a palavra do Senhor. Confira aí, Apocalipse, olha a segunda bem-aventurança, 14:13. Ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas labutas ou fadigas, pois as suas obras os seguirão. Esta é a segunda receita. Como é feliz o homem que passa deste mundo para o outro nos braços de Jesus. Com certeza é muito feliz. Por outro lado, como é horrendo, como é terrível passar deste mundo para o outro nos braços do diabo. Lemos em Lucas 12:20 que os anjos da morte requisitaram a alma do milionário que desprezava o mendigo. Vocês conhecem a parábola? Os anjos da morte requisitaram. De onde vem essa ideia? Ué, pastor Raik, é possível passar desta vida para a próxima nos braços dos anjos da morte? Sim. Em Jó a gente aprende, Jó 33, 22 a 24, que assim como é feliz aquele que morre no Senhor, é infeliz aquele que morre nos braços do inimigo. Diz lá a palavra: a sua alma, a alma do ímpio, vai se chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia, e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça à cova. Aparentemente, quando uma pessoa passa a vida longe de Deus, e aí então
é transportado deste mundo para o próximo, os anjos do inferno estão ávidos esperando por ele, ou mesmo requisitando-o, como a gente vê em Lucas 12, 20, para fazer companhia a eles. Por outro lado, como nós vemos aqui também em Lucas 12, quando alguém anda com Jesus, ele é levado ao seio de Abraão. E aqui me vêm algumas experiências. O grande missionário Adoniran Judson, que vinha de uma família piedosa, santa, e cresceu na igreja, um homem piedoso. Na época universitária, ele se envolveu com um colega um tanto agnóstico, cético, que o levou a reboque, ele esfriou da fé. Isso é fato. Ele esfriou da fé, ficou um tanto indiferente. E em uma de suas viagens, ele estava dormindo em uma hospedaria, no meio lá nas colônias americanas, e aí alguém morreu do lado dele, morreu em grande agonia. À noite, de manhã, ele foi até a portaria do hotel e disse: vem cá, o que é que houve ontem à noite, que eu vi grandes gemidos no quarto ao lado? Então, ele faleceu, um dos hóspedes passou, aí faleceu, morreu. Como era o nome? Aí o cara disse: era o nome do amigo dele. Puxa, que morte terrível. E ele acabou revendo, ele reviu os seus conceitos e voltou para os braços do Senhor. Em contrapartida, e aqui um testemunho pessoal, minha bisavó dizia, o meu pai, que quando estava minutos antes de passar para o Senhor, dentro de uma rede, ela disse, minutos, how beautiful, os céus se abriram, quão lindo. Ela contemplou a passagem. Felizes, diz o texto, bem-aventurado, aqueles que morrem, os mortos que morrem no Senhor. Com certeza é muito feliz. No final do versículo 13, esse mesmo versículo, que fala da felicidade daqueles que morrem no Senhor, fala também que eles descansam de seus trabalhos e das suas obras, e elas os seguem. Como é lindo quando eu celebro aqui o funeral de um crente, de uma mulher de Deus, do homem de Deus, e é narrado as obras dessa pessoa. Que coisa linda, o legado, essa pessoa fulano, e nós temos celebrado vários funerais aqui, de homens e mulheres de Deus, e aí então, a pessoa vem aqui, essa pessoa tocou na minha vida, essa pessoa foi um agente de Deus, essa pessoa me encorajou, essa pessoa aqui me deu a mão quando eu estava numa situação difícil, as suas obras o seguem. O que é que vão dizer de você na sua passagem? O que é que vai ser dito no seu funeral? Terceira receita, Apocalipse 16, 15, receita da felicidade. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Temos aqui uma advertência aos crentes. Jesus não nos mandou apenas orar, ele mandou também vigiar. Vigia, esteja alerta. Jesus usa a metáfora do ladrão, cujo significado é de alguém que chega rápida e inesperadamente. Em Mateus 24, 42, Jesus diz: vigiai, porquanto não sabeis o dia que virá o vosso Senhor. Isso é repetido muito nas Escrituras. Mateus 25, 13, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Marcos 13, 33, fiquem atentos, vigiem,
Vocês não sabem quando virá este tempo. Lemos também Marcos 14, 38, vigiai e orai, para não cair em tentação. E outros tantos textos, Lucas 21, 36, os apóstolos também nos avisaram que deveríamos vigiar. Pedro, em 1 Pedro 4, 7, diz, ora, está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Versículo 15 de Apocalipse 22, então, fala também sobre nudez e vestimenta. Notaram? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e seja visto a sua nudez. O que significa isso? A gente pode entender. A resposta para este andar nu, para este vestido, está em Apocalipse 19, 8. Olha aí, Apocalipse 19, 8. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino. O linho fino são os atos justos dos santos. A nossa roupa no céu vai ser constituída das nossas boas obras. Quanto maior o número de boas obras, maior o comprimento da toga que nós vamos usar no céu. O contrário nos coloca à mostra. Em caso extremo do crente que praticou quase nada de boas obras, vai andar nu. Que vergonha! A salvação é pela fé, mas nós somos chamados a praticar atos justos. Efésios 2, 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então vale a pena considerar esse versículo de aviso e manter-nos alerta, pois os crentes que vigiam e consequentemente mantêm limpas as suas vestes, já estarão com Jesus nos momentos que antecedem a grande batalha do Armagedon. Você que ouve estas palavras, você tem mantido as suas vestes brancas? Me lembro uma vez, eu oro com o pastor Benildo toda semana, já por muitos anos. Nos reunimos pelo menos uma vez por semana, e ele disse uma coisa que tocou muito meu coração. Quando falávamos sobre ministério, tanta queda de pastor cai de um jeito, cai de outro, notícias ruins lá pelo seminário, e ele disse, pastor Raik, o meu objetivo como ministro do Evangelho é terminar minha carreira com vestes brancas. Coisa linda, né? Eu quero terminar o meu ministério com vestes brancas. Que seja também o seu objetivo, para que você não se envergonhe no final. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Quarta receita, 19, 9. Apocalipse 19, 9. Disse, escreve, felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Felizes ou bem-aventurados que são chamados ao casamento do Cordeiro. Interessante que esse verso 9 indica que haverá pessoas no céu que não são parte da noiva de Cristo, pois eles são chamados à ceia. A noiva não é chamada, ela é integrante. Recentemente, como a igreja toda sabe, casei lá em Vitimarsum, mas a Betina não foi chamada, ela é integral. Integral a parte. Então a noiva, ela está incluída automaticamente, mas aqui tem alguns que são chamados ao casamento. Jesus falou que entre os crentes existem crentes regulares, existem crentes bons e existem crentes excelentes. Ué, pastor, onde é que está isso? Onde cargas d'água?
Tá isso aí. Em Marcos 4:20, diz: os salvos são como a semente lançada em boa terra. Olha aí a evidência do que eu estou dizendo. Os salvos, os crentes, são como semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, olha o primeiro tipo, 60, olha o segundo tipo, e até 100 por um. Estes que são referidos como 100 por um, seriam aqueles cristãos comprometidos com o Senhor, que amam o Senhor, que tentam viver uma vida digna, que batalham para viver uma vida santa. Esses que produzem 100 por um, tentam se purificar, tentam agradar o Pai em tudo e produzir o máximo de obra justa dos santos. Assim, se fizéssemos uma conjectura, poderíamos assumir que os cristãos nus, nem convidados serão por não terem roupas para a festa. Em segundo lugar, os que produzem 30 e 60 são felizes por serem convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Em terceiro lugar, os que produziram 100 constituem a noiva do Cordeiro. Faz sentido, meus irmãos? Então você teria aí 3 grandes categorias, 3 grandes grupos no céu. Bem-aventurado, disse o Senhor Jesus, aqueles que são chamados, pelo menos chamados, as bodas do Cordeiro. Que nós possamos avançar em santidade e sermos parte da noiva. A quinta receita, 26, Apocalipse 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Lemos em João 5:29 que os mortos ouvirão a voz de Jesus. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. A segunda morte não tem poder sobre aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição. O mesmo ensino é mostrado em Lucas 20:35, onde Jesus fala sobre aqueles que serão considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos. Nem todos os crentes são dignos de serem parte da primeira ressurreição. Você sabia disso? Paulo diz que se esforçava. Imagina um santo daquele, com certeza muito melhor do que eu e você, que se esforçava e que perdeu todas as coisas deste mundo, fama, riqueza, prazer, posição social. Filipenses 3:7-11. Para que ele perdeu todas as coisas? A fim de que ele perdeu todas as coisas para, de alguma forma, diz ele, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para alcançar. Entre nós, há que haver um esforço. Nós temos que lutar na vida cristã. Claro, com a ajuda do Espírito Santo, já que sozinho nós nada podemos fazer. Mas há que haver um empenho. O Senhor diz que nós devemos amá-lo de coração, de alma e de toda a nossa força. De toda a nossa força, de toda a nossa energia. Para participar da ressurreição, da primeira ressurreição. Quando Jesus voltar e os santos ressuscitarem, como diz a bem-aventurança que nós lemos em 26, teremos os corpos como o corpo de Cristo. Os nossos corpos serão iguais ao corpo de Jesus. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Nosso corpo, o corpo que nós habitamos, é um corpo da nossa humilhação. Vários exemplos poderiam ser dados para que nós entendêssemos o que é que Paulo quer dizer quando ele fala o corpo da humilhação.
engordamos, ficamos não tão bonitos com o passar do tempo, perdemos cabelo, as coisas vão deteriorando. Isso nos aponta para um corpo de humilhação. Podemos comer a melhor comida do mundo, comida mais fina, mais preciosa, mas quando vamos ao vaso sanitário, quem não fica humilhado? O corpo da nossa humilhação. Podemos tomar o melhor banho, passar, estar asseado, tomar o melhor perfume, mas de repente a gente começa a ficar agitado, coisa para fazer carregar, daqui a pouco estamos transpirando, e vemos que aqueles odores que acabam de vir, não são os melhores, é o corpo da nossa humilhação. Mas este corpo, o corpo da nossa humilhação, será transformado no corpo glorioso de Cristo Jesus. E nós vamos ter um corpo igual, o que ele tem hoje no céu é o corpo que eu e você vamos ter. Jesus podia passar pela parede com o corpo ressuscitado. Jesus podia ser transportado de um lugar para outro numa fração de segundos, como ele faz com os discípulos de Emaús, que ele transportado rapidamente. Assim será o meu e o seu corpo. O nosso corpo será um corpo visível, com carne e osso, mas sem sangue. Corpo especial. Jesus diz: vejam as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toquem. Podia tocar no corpo de Jesus. O espírito não tem carne nem osso, como vocês veem que eu tenho. Esse corpo maravilhoso que nos espera na ressurreição dos mortos. Coisa maravilhosa. Nós seremos capazes, este corpo não é apenas um corpo espetacular fisicamente, é um corpo espetacular mentalmente também. Considera que os discípulos, quando estavam ali no Monte da Transfiguração, eles nunca tinham visto, obviamente, Moisés e Elias, mas eles reconheceram imediatamente quem era. Reconheceram, não havia pintura, fotografia, nada disso. Quando Jesus no Monte da Transfiguração apareceu ali, eles disseram: é Moisés e Elias. Nós vamos reconhecer, nós vamos ter uma capacidade mental extraordinária no corpo ressurreto. Bem-aventurado os que participam da primeira ressurreição. Sexta receita para a felicidade, 22:7. 22, Apocalipse 22:7. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É interessante notar que quando Jesus diz breve, ele não está dizendo que virei imediatamente. Há uma diferença aqui. A palavra breve, taxo, em grego, envolve a ideia de rápido, repentino. Eu usei, quando preguei em cima deste texto aqui, algumas semanas atrás, eu usei a imagem da polícia que se aproxima repentinamente. Quando você vai abordar, dizem os experts em abordagem, você vai tomando chegada o mais sorrateiramente possível. E aí então, quando você descobre um bando, por exemplo, e aí quando chega naquele momento, a polícia entra de uma vez. Quando você vai fazer uma abordagem em um local grande que tem muitos bandidos, você não vai entrando um de cada vez numa porta. Você entra rapidamente. É neste sentido que Jesus vai voltar, abruptamente, brevemente neste sentido. Ele vai voltar quando ninguém espera. Jesus diz: 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. Vigiem, vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Jesus virá abrupta e rapidamente. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia e leva a sério essa volta do Senhor Jesus. E a sétima receita, que foi parte do texto que nós lemos, Apocalipse 22:14,
Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A Almeida, a tradução da Almeida corrigida, traduz assim, porque pode ser que na sua tradução esteja assim: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos. Algumas traduções mantêm a veste limpa, outras guardam o mandamento. Embora as leituras sejam um tanto diferentes por uma questão de manuscrito, não há qualquer incoerência entre as duas leituras. Por que razão? Porque todos que guardam os mandamentos buscam lavar as suas vestes. Todo crente, toda moça crente, rapaz crente, que guarda os mandamentos vai estar limpo. Quem está sujo é quem não guarda os mandamentos do Senhor. Amém? Os que buscam santidade têm direito à imortalidade ou à árvore da vida. É interessante que esta árvore da vida aparece pela primeira vez no Éden, em Gênesis 3:22, lá no começo. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. A mesma árvore reaparece agora no Éden celestial, como símbolo da vida de Deus, da vida eterna. Há uma confusão muito comum com vida eterna, como vida sem fim. É verdade que a vida eterna de Deus é uma vida sem fim, mas não apenas isso, porque a vida com o diabo e seus anjos é sem fim também. As pessoas que estarão no inferno, a vida não vai ter fim. Então, vida eterna, na Bíblia, vida eterna de Deus não é apenas vida que não tem fim. Aqui, a promessa aqui de vida eterna para mim e para você é que nós vamos participar na santidade de Deus. Nós vamos ter a mesma vida de Deus. Amém? Não é apenas uma vida sem fim. Jesus, e eu encerro, é o primeiro e o último. Jesus é antes de todas as coisas. É Ele que nos dará acesso à árvore da vida, como nós lemos em Apocalipse 22:14, para que tenham direito à árvore da vida. Ele, apenas Ele, Jesus Cristo, nos dá direito a esta vida eterna, a esta árvore, que é um símbolo, uma metáfora da vida com Deus, da santidade de Deus, que eu e você vamos compartilhar, e com certeza seremos muito felizes ao compartilhar dela.